Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que alegria poder estar mais uma vez falando com os nossos queridos irmãos, mesmo que através da internet. Todos sabem que temos tido essa dificuldade, estamos passando por esse momento onde não podemos estar reunidos no mesmo espaço, no mesmo ambiente físico, como é o nosso desejo e como é a nossa oração. Desejamos que em breve tudo isso possa voltar à nossa normalidade, as nossas programações presenciais possam ter continuidade normalmente. Mas o fato é que nós não podemos deixar de ouvir a palavra de Deus, nem um instante, nem um tempo. E vamos nos utilizar desse canal, desse meio que Deus nos proporcionou para que possamos manter os nossos corações aquecidos por meio da mensagem do Evangelho. Eu quero convidar você a que abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Eu quero meditar dos versículos 35 ao 41, nesse texto já bastante conhecido nosso, mas crendo que a palavra de Deus se renova a cada dia. Então eu quero convidá-lo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versículos número 35 ao versículo número 41. Amém? Vamos ler essa passagem? Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus, obrigado pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra. E queremos, ó Pai, suplicar, rogar para que o Teu Santo Espírito abra o nosso coração, para a nossa mente, que essa palavra possa nos animar, nos advertir, nos exortar, nos ajudar, Senhor, nessa caminhada diária, Pai. Que ela possa vir de encontro e ir de encontro aos corações, Pai. Essa nossa oração, nossa expectativa e a nossa certeza, Pai, que a Tua palavra é poderosa. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. E amém. Irmãos, qual a previsão do tempo para hoje? Será que vai fazer chuva, fazer sol? Ou qual foi o tempo de hoje? O que nos espera para amanhã? A gente sabe que temos a oportunidade de saber essas previsões do tempo que são divulgadas pela mídia, né? Seja pela televisão, pelo rádio, podemos acompanhar pela internet ou até no nosso aplicativo, no nosso smartphone, tem lá essa previsão do tempo. Mas tem outro método bastante utilizado e bastante convencional, desde tempos antigos, é a previsão do tempo na base do olhômetro. É aquele que diz assim, quando ele acorda às 7 horas, o tempo está aberto e há uma perspectiva de que haja um solzão e realmente é um dia de sol. Ou de repente a gente olha pela janela e está aquele dia fechado, aquele dia nublado, e se o dia começa nublado, a gente bota logo aquele guarda-chuva na mochila e logo a gente está com ele abertão e olhando para quem deixou o seu em casa e às vezes meio que soberbamente nós olhamos para estes que foram pegos de surpresa, desprevenidos. Mas às vezes nós somos pegos de surpresa. A gente é surpreendido por essas mudanças de tempo que são repentinas. Essa coisa de massa de ar, frente fria, umidade do ar, pressão atmosférica também acaba com suas variações repentinas. Naquele dia que você jurou que ia fazer frio e saiu com aquela camisa comprida e de repente abriu aquele solzão e você teve que fritar dentro daquela roupa.
Ou pior, ou teve que carregar aquele guarda-chuva enorme durante todo o dia. Já aconteceu com você? Quem nunca teve que correr para tirar as roupas do varal por causa daquela chuva repentina? O tempo pode mudar rapidamente e nos pegar de surpresa. A passagem que nós vamos ver nos mostra isso. Os discípulos de Jesus sendo surpreendidos pelo mau tempo, ou melhor, os discípulos de Jesus sendo surpreendidos pelo Senhor do tempo. Essa passagem, de maneira resumida, nos mostra que Cristo permite que os seus passem por tempestades e requer uma resposta de fé daqueles que o seguem. Cristo permite que os seus passem por adversidades, por tempestades, mas ele requer uma resposta de fé por parte dos seus. Vamos ver isso em alguns pontos. Olhando para o texto, a primeira coisa que eu queria observar com você é sobre a calmaria oportuna. Veja, o texto começa dizendo naquele dia. E como é que tinha sido esse dia? Que dia foi esse? E como foi esse dia para os discípulos e para o Senhor Jesus Cristo? Foi um dia de ensinamentos, foi um dia em que você pode olhar nos versículos anteriores, no que diz aí na sua Bíblia, e você vai ver que Jesus estava ali, às margens do mar da Galileia, na sua sala de aula preferida, e ali ele passou parte do dia ensinando as multidões que o seguiam. E ali ele improvisa com um barco, faz uma espécie de púlpito nesse barco, se distancia um pouco da multidão e dali ele começa a ensinar. Ensinar da maneira que tão oportuna e através de um meio que ele se utilizava tanto, que era através das parábolas. Mas depois disso ele tem outra aula em particular. Agora ele ensina o significado, revela o significado dessas parábolas, mas especialmente aos discípulos. O fato é que o dia se passou ali nesse trabalhar do Senhor Jesus no coração dos discípulos, ensinando e abrindo o coração dos seus para a sua palavra. Foi assim que aconteceu naquele dia. Um dia que todos nós gostaríamos de ter. Quem não gostaria de ter um dia, pelo menos, com a aula de um grande mestre? Quem não gostaria de passar um dia aos pés do Senhor Jesus Cristo, aprendendo da sua parte? Essa era parte do trabalho dos discípulos. Ouvir o mestre, ouvir o Senhor Jesus. E imagino eu que o dia teve a sua calmaria, o tempo estava assim perfeito para uma aula ao ar livre. O tempo estava tranquilo, de modo que as palavras do Senhor Jesus, elas não tinham nenhuma interrupção, elas conseguiam ser ouvidas pela multidão, não havia nenhuma espécie de ruído, porque o Senhor que controla o vento é o Senhor que controla todas as condições para que a palavra de Deus possa ser ouvida, assim como Ele tem controlado todas as condições agora. Do sinal da internet, você está na sua casa ouvindo essa mensagem através de um dispositivo móvel, através da sua televisão, talvez. Então, os discípulos tinham ouvido da parte de Deus. Isso era um descanso. O Senhor separa momentos para a gente, como esse momento que nós estamos tendo agora, de ouvir a sua palavra, de meditarmos na sua santa lei e de descansarmos. À medida que ouvimos o Evangelho, esse Evangelho ele vem para o nosso coração e nos traz um descanso, refrigério para a nossa alma. Veja, aquele foi um momento de descanso, de calmaria, tão oportuno. Assim como muitas vezes Deus tem nos proporcionado ao longo da nossa caminhada cristã. Às vezes a vida do crente com Cristo começa como se fosse num dia de tempestade. Você sabe que o sol está lá, mas ele não brilha. É assim que começa muitas vezes a vida de um crente. Já começa com lutas, com batalhas, com dificuldades, com tempestades. Mas para alguns os primeiros passos da fé são como dias na praia, onde a gente consegue ver o sol nascendo numa paisagem pitoresca, numa tranquilidade, numa calmaria. Às vezes, também, Jesus deixa o seu melhor vinho para o final da festa. Vê o crescimento na fé,
a maturidade chegando e os seus últimos dias sendo melhores do que os primeiros. Talvez você está me ouvindo, você que já é um crente experimentado, independentemente da sua idade, mas da sua experiência junto ao Mestre, você possa estar vivendo esses dias assim, de calmaria na sua alma, de tanta experiência boa. Seu tempo de maturidade na fé já passou e agora você é um crente mais preparado, talvez um crente muito mais dedicado ao Senhor. Quando você olha assim, nossa, hoje eu consigo me dedicar mais ao ensino da palavra, ao aprendizado, à oração, à devoção, a uma vida de piedade. Hoje nos meus relacionamentos eu vejo assim o fruto do Espírito na mansidão, na sabedoria com a qual Deus tem me ensinado. Seu ministério talvez esteja florescendo como o vigor de Caleb. Você se parece com uma espécie de um pé de acerola que está sempre, como a gente diz assim, sempre carregado, sempre vermelhinho. O tempo vai passando e você passa a dar cada vez mais frutos para a glória de Deus. Mas o que eu gostaria que você pensasse agora é justamente sobre isso. Sobre o Deus que nos proporciona tempos de descanso. Tempos de discipulado, tempos de sentar e ouvir, tempos em que a gente pode sentar debaixo de uma árvore providenciada por Deus e ouvir a voz do nosso bom mestre. Deus nos proporciona esse tempo e é importante a gente pensar nessas coisas e valorizar cada instante desse. Às vezes a gente pensa que todo o tempo da vida cristã é um tempo de conflitos, tempo de guerra. É claro, nós estamos em meio a uma guerra. Mas o Senhor Deus nos proporciona, nos dá tempos de descanso. Assim como Davi, em determinado momento da sua vida, do seu reinado, ele pôde se sentar e pôde olhar para as suas fronteiras, dizendo assim, há paz nas fronteiras de Israel. Ele podia olhar para Jerusalém e podia dizer, há paz entre o povo de Deus. Assim, muitas vezes Deus tem nos proporcionado esse tempo. E como é importante a gente pensar sobre isso. Em dias difíceis, em dias de tribulação, a gente começar a pensar também, calma, para. Deus está também nos dando a oportunidade de ouvirmos a sua palavra. Deus tem trazido descanso para o nosso coração. É um tempo de refrigério, é um tempo de paz também. E nós precisamos valorizar cada instante desse. Aproveite o dia bom. Ele também foi planejado por Deus para a nossa alegria. Faz parte da sabedoria divina intercalar dias bons e dias maus, sol e chuva, frio e calor. E faz parte da sabedoria divina proporcionar momentos favoráveis para o seu povo. Viva os dias bons e dê glória a Deus. Deixe o guarda-chuva, guarde o casaco e comemore e se alegre na paz que Deus tem lhe dado. Lembre-se dos dias bons e aproveite-os para a glória de Deus. Mas lembre-se, o tempo pode mudar a qualquer momento. E nós devemos estar preparados. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto nos mostra nesse texto uma tempestade repentina. Olha o que diz o versículo número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Talvez os discípulos pensassem que aquele dia já tivesse acabado, né? Já teve 2 turnos, você que tem aula pela manhã e pela tarde, diz assim, pronto, à noite eu vou descansar. E depois desse aulão intensivo aqui, dado pelo mestre, depois dessas aulas, agora é tempo de descanso. E talvez os discípulos estivessem pensando que ia ser um tempo de descanso para eles agora. Mas, justamente naquele dia, Jesus resolveu dar uma aula extra para eles. E sem avisar, uma aula surpresa. O tempo começa a fechar repentinamente. Sim, que nem aquele dia que você olha para o céu e está o solzão bonito lá e você diz assim, não vai chover. Lé do engano e de repente você é pego de surpresa. O tempo começa a fechar para os discípulos. O verso 35 vai nos mostrar isso melhor. Ele diz assim, ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus, ele quer atravessar com os discípulos esse mar da Galileia, quer ir para uma região chamada Cafarnaum e diz assim, convida os discípulos, vamos atravessar esse mar. E aí estava tudo indo muito bem, talvez os discípulos remoendo na sua mente todos aqueles ensinamentos que o Senhor Jesus tinha dado para eles.
Mas só que o texto nos adverte, de repente, o tempo começa a fechar e se levanta ali um grande temporal de vento, se arremessando as ondas contra o barco. Nessa região da Galileia, as tempestades eram repentinas. Se a gente pensar na geografia do lugar, isso já propiciava, já deixava aquele ambiente sempre em risco de haver esse tipo de fenômeno, de uma tempestade. Lá é como se fosse... Lá é uma grande depressão, fica a mais de 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo e é como se fosse um grande funil. Então, quando o vento descia ali do Monte Hermon, ocasionava esse vento forte e essas ondas e, de repente, pegava todo mundo de surpresa ali. Marcos, Mateus, Lucas, como são os evangelhos sinóticos, eles vão dizer que aquela não foi qualquer chuvinha. Marcos diz que foi um grande temporal de vento, um forte vendaval. E aquele barco que, segundo os estudiosos, media pelo menos 27 metros de comprimento, parecia agora um barquinho de papel na pia de casa, quando a gente brinca com os meninos, à deriva, indo para lá e para cá, totalmente sem controle. E o verso 38 vai dizer assim: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? É isso mesmo que você ouviu. Em meio a toda essa tempestade, em meio a toda essa turbulência, Jesus, o Mestre, ele estava dormindo. Se encontra dormindo, aparentemente alheio a toda aquela situação, toda aquela aflição dos discípulos que já tomava conta do coração dos seus, e Jesus está calmamente ali, descansando depois de um dia de muitas atividades. Aquele que é 100% Deus, mas também é 100% homem, descansa no barco. Como pode um mestre, o Senhor Jesus, descansar, dormir enquanto sofremos? Tem um pensador chamado Nicholas Butler e ele diz que há 3 tipos de pessoas: a que faz a coisa acontecer, a que fica olhando a coisa acontecer e o terceiro tipo de pessoa, que é aquela que nem sabe o que está acontecendo. Eu fico pensando que às vezes a gente costuma classificar Deus dessa mesma forma. Alguns podem imaginá-lo como aquele que sabe o que está acontecendo, mas apenas assiste a tudo como um mero espectador. Talvez por sua incapacidade de agir. E ele acaba sendo meramente um peso morto dentro do barco da nossa existência, mas que não pega um leme sequer para nos ajudar. Ou como um Deus que não tem sentimentos, impassível. Um Deus que não é pessoal, um Deus que não se envolve nas lutas humanas. Ou, na pior das hipóteses, a gente pode pensar nesse Deus como aquele que é um Deus que, quando vê o barco numa tempestade e percebe que o barco vai afundar, ele pega o seu bote salva-vidas e cai fora. E nos abandona nesse mar da vida. E agora estamos à deriva, à mercê do vento e da chuva. Será que ele é como essas pessoas que o Butler falou? 2 tipos delas. As que observam somente a coisa acontecer, ou, na pior das hipóteses, aquele que nem sabe o que está acontecendo. Mestre, não te importa que pereçamos? Diante de uma situação assim, nós podemos pensar nesse Deus que é impassível, nesse Deus que é um Deus distante. Mas eu pergunto a você, meu irmão, será que o nosso Cristo é assim? Não, a Bíblia revela de maneira categórica quem é o nosso Deus, quem é o nosso Cristo. Observe o verso 39, o que diz. A palavra de Deus nos diz: e ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Jesus aqui acorda e acalma a tempestade. E veja que maneira poderosa e gloriosa
como Jesus acalma essa tempestade. Ele acalma essa tempestade como se estivesse diminuindo o ventilador para 1 no meio da noite, ou como se estivesse desligando o ar-condicionado. Irmãos, nós estamos diante daquele que, segundo a Escritura, tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele é um Deus poderoso que reina sobre as nuvens, que tem o seu trono de majestade e glória. Mas Ele é um Deus também que está sob as nuvens, que desce para a mesma terra, que pisa o mesmo solo que nós pisamos, que enfrenta as mesmas tempestades que nós enfrentamos, embora muitas vezes pareça que está dormindo, mas Ele é um Deus que é passível, é um Deus que se envolve na nossa história, que está no nosso barco. No paganismo é interessante que a natureza é a própria divindade e precisa ter sua ira aplacada através de sacrifícios, muitas vezes. Mas o cristianismo é singular, é totalmente diferente. A gente crê num Deus que não somente criou, mas que também exerce pleno poder sobre a natureza, sobre a criação, sobre cada átomo, sobre cada célula, sobre cada bactéria. Esse é um Deus que tem domínio sobre todas as coisas, o Deus Trino. Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. E aqui fica explicitado de maneira tão gloriosa o poder desse Deus homem, que é capaz de olhar para a fúria do mar, para o vento tão forte, avassalador, e dizer: acalma-te, aquieta-te. O fato é, meus irmãos, que o estarmos no mesmo barco com Cristo muitas vezes também não nos impede de passarmos por intempéries nessa vida. Nem sempre seremos acompanhados por nuvens de dia, durante o dia, e por uma coluna de fogo durante a noite. Nem sempre o clima estará favorável para nós. Mas isso faz parte do seu santo propósito. Vamos para uma terceira parte desse texto. Ela nos mostra a incredulidade repreendida. Veja o que diz o versículo número 14, versículo número 40, melhor dizendo. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aquela tempestade vier a revelar coisas importantes que só um momento como aquele poderia revelar. Tempestades vêm na nossa vida e só ela, meu irmão, muitas vezes é capaz de revelar algumas coisas. É como se você fizesse um reparo no telhado da sua casa. E aquela obra, aquele reparo, ele só vai ser testado no inverno. Você pode até olhar o seu telhado num dia de sol, no tempo bom, dizer assim, ficou muito bom esse trabalho, mas tem que esperar a chuva vir e descer de maneira impetuosa sobre aquele telhado, para que aí você possa ir para debaixo dele e ver se verdadeiramente aquele trabalho foi bem feito, está aprovado, ou se precisa de mais algum reparo, uma telha aqui, ou um ponto ali que precisa ser refeito. Assim é nossa fé. Lembre-se o que diz a Bíblia, que a nossa fé é testada pelo fogo. É possível que a sua fé em Cristo esteja como uma casa com muitas e sérias goteiras. É necessário que elas apareçam mesmo para serem consertadas. E é isso que está acontecendo com os discípulos aqui. Eles são homens de fé. Nós não podemos desprezar que estes eram homens de fé, homens que tinham ouvido o chamado do Senhor Jesus Cristo, tinham largado suas vidas e tinham ido seguir o Mestre. Mas, assim como você largou a sua vida pregressa, muitos sonhos, talvez projetos,
e pegou a sua cruz e seguiu o Mestre. Você é uma pessoa de fé. Mas como todo crente que tem sido trabalhado e santificado nessa vida, é possível que a nossa fé encontre muitas falhas ainda e que precise ser reparada. Os discípulos aqui foram repreendidos de maneira cuidadosa e de maneira amorosa, mas foram repreendidos. E essa não é a única vez. A gente pode perceber que em outros momentos os discípulos foram repreendidos por causa da pouca fé. Assim como nós, muitas vezes, precisamos ser despertados pelo Senhor Jesus, muitas e muitas vezes. Aqui, nesse texto, nesse ponto, a gente começa a ver as nuvens da incredulidade sendo dissipadas. Olha, mais uma vez para o versículo 41, que diz assim: E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, foi incrível essa travessia no mar da Galileia. O Senhor Jesus estava dormindo, mas ele acorda e de repente ele fala com o vento, fala para o mar e a natureza lhe obedece e tudo volta à calmaria. E eu pergunto a você, e se essa passagem acabasse aqui? Será que esse seria o ápice dessa passagem, mostrando a ação gloriosa do Senhor Jesus Cristo? Se assim fosse, esses discípulos, eles se comparariam ou entrariam naquela lista, na grande lista de pessoas que viram, testemunharam dos muitos milagres do Senhor Jesus Cristo, que foram até por ele beneficiados por meio de algum milagre, mas que não se atemorizaram diante de Cristo. O grande ponto aqui é a santidade de Cristo. Eles ficam agora temerosos diante dessa ação gloriosa do Senhor Jesus Cristo, mas para com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, eles dizem assim, que espécie de homem é esse? O texto quer dizer mais ou menos isso. Que tipo de homem é este? É um homem santo. É um Deus santo. Sproul, um grande teólogo contemporâneo, quando ele comenta essa passagem, ele nos lembra da reação de Pedro na pesca maravilhosa, lá em Lucas capítulo 5. Quando Jesus opera aquele grande milagre da pesca maravilhosa, depois você dá uma olhada nesse texto, Pedro, ele fica espantado. E ele diz assim, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador, ó Senhor. Sproul observa que Simão não propôs uma espécie de parceria, uma sociedade, digamos, na companhia de pesca da Galileia. Tipo, venha com a gente e dividiremos os lucros meio a meio e você não precisa nem lavar as redes. Você só precisa vir uma vez no mês e fazer esse truque que você faz. Venha. Não foi essa a atitude de Pedro, mas foi uma atitude de reverência total diante do Deus homem. Afasta-te de mim, porque sou homem pecador, ó Senhor. E se Cristo em sua majestade batesse na sua porta nesta noite, o que é que você diria? Entre, por favor, olá amigo. Não. Em vez disso, você cairia aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é santo. E nós precisamos ver o Senhor Jesus Cristo como esse Deus que é totalmente santo e reverentemente adorá-lo pelo que Ele é. Que Deus glorioso, que Deus poderoso. Será que você tem se prostrado, meu querido irmão, meu amigo, diante da santidade de Cristo? Ou Ele é somente alguém que faz truques? E você espera uma ação pontual nesses tempos de crise? E somente. Jesus só é poderoso para isso. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser adorado. Irmãos, nós estamos chegando nessa parte final da nossa meditação e eu queria só trazer algumas lições, mais algumas lições daquelas que nós já vimos aqui até agora. A primeira delas é que aquilo que nós temos de mais importante
é a nossa fé. Aquilo que nós temos de mais importante é a nossa fé, e é isto que nos será preservado. Essa é a promessa. Essa é a garantia bíblica para todo crente que está no mesmo barco com Cristo. Sua fé não irá naufragar. Essa é a certeza, esta é a certeza que nós temos, segundo a palavra de Deus. O mais precioso para nós é a nossa fé, isso será preservado. O grande pregador Charles Spurgeon disse que Cristo e o pecador crente estão no mesmo bote. E a menos que Jesus naufrague, o cristão nunca morrerá afogado. Cristo e o pecador crente estão no mesmo bote. E a menos que Jesus Cristo naufrague, o crente, ele não morrerá afogado. Assim é com você. Estamos no mesmo barco com Cristo, e que coisa gloriosa! E é isso que deve nos animar, é isso que deve nos alegrar. A nossa fé, meus irmãos, será preservada até o fim, porque o Senhor da nossa alma, o capitão da nossa existência, nos garante isso. Sua fé. É isso que você tem de mais importante? Ou será que é um apreço maior a sua saúde, a sua integridade física, embora essas coisas sejam importantes? Mas o que temos de mais precioso para nós é a nossa fé. E é isso que nos será preservado. Uma segunda coisa, meus irmãos, é que nós somos lembrados de que vamos passar por tempestades, mas que tudo acabará bem. A gente tem visto tantos crentes apavorados, com medo da morte, temendo as tempestades. Nós não precisamos temer dessa forma, de maneira tão assombrosa, como se nós não tivéssemos esperança. Um notável homem de Deus, chamado Joe Owen, um pensador, um pastor puritano, nos seus últimos instantes de vida, ele escreve a um amigo, e as palavras dele são tão oportunas para nós também. Diz Joe Owen: estou deixando o navio da igreja em meio a uma tempestade. Mas enquanto o grande piloto tiver nela, a perda de um pobre remador inferior não será considerável. Diz Owen para o seu amigo: viva e ore, e espere, e não te desespere. A promessa permanece invencível de que Ele jamais te abandonará, nem te desamparará. E essa é a palavra de Deus para nós hoje. Essa é a palavra de fé e de esperança da parte do Senhor, da parte do capitão das nossas almas. Nós iremos orar, sugerir a você que ao término dessa oração você possa cantar, ou sozinho ou juntamente com sua família, um cântico, o hino 254. Esse hino se chama Sossegai. E a última estrofe, eu queria que você prestasse atenção enquanto estivesse cantando. Ela diz assim: Mestre, chegou a bonança. Em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto, destino meu. Iremos chegar bem seguros. Vamos orar. Obrigado por tua palavra, Senhor. Que ela encontre lugar no coração do teu povo. Ó Deus, obrigado pelos tempos de bonança. É providência tua nos trazer calmaria, nos trazer paz, e nós te agradecemos, Senhor Deus. Mas que possamos estar preparados, porque o tempo pode mudar muito rapidamente. E nós não podemos ser pegos desprevenidos se confiamos e descansamos no Senhor. Em qualquer tempo, quando a tempestade nos pegar, ela possa nos pegar com um coração cheio de fé, com uma alma cheia de confiança no capitão das nossas almas. Ó Deus amado, eu oro para que o Senhor preserve a nossa fé. E essa é a tua promessa para nós, Senhor Deus.
Tira todo o temor, todo o espanto do teu povo e que possamos descansar nas tuas promessas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e guarde a sua alma em paz. Amém. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já precisa submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai.